Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Então vamos lá começar as nossas atividades. Lembrando que quando a gente sai de casa, temos que deixar nossas mãos bem higienizadas e não esquecermos da máscara. Então, na aula de ontem, nós concluímos as nossas atividades da disciplina de matemática. Hoje, nós vamos para outra disciplina, a disciplina de ciências. Lembrando que agora, com essas demais disciplinas, como ciências, história e geografia, nós vamos trabalhar um capítulo por aula, tá bom? Então, vamos lá. Quero que vocês vão lá na página 2 e 3 do módulo 3 na disciplina de ciências. Lá vocês estão observando que a turma da Anitta está num jardim, né? Se chama Jardim Botânico. Então, eles estão observando as plantas, porque agora, nesse módulo, nós vamos descobrir, vamos aprender sobre as plantas. Então, lá temos questionários, vocês leiam com calma, com bastante atenção, façam perguntas para você mesmo. Se você conhece o Jardim Botânico, se você não conhece, essas perguntinhas vocês fazem pessoal. Agora, vamos lá até a página 4, que começa o capítulo 1, os ambientes das plantas. Então, ali tem um textinho explicando como que é as plantas, como que é o ambiente, tá? Para dar iniciando o conteúdo. E temos as questões 1 e 2. A número 1 é oralidade, é para a gente lembrar o que é, ó. Como você responderia a resposta da Marina? A Marina fez uma resposta, fez uma pergunta para a professora dela. Então, a gente quer saber qual é a sua resposta. E temos a questão 2, que está falando daquelas imagens. Tem duas imagens ali. Uma está com uma planta que fica no ambiente seco e a outra no ambiente mais úmido. Então, vocês vão indicar onde que essas plantas ficam localizadas. Na página 5. Na página 5 temos a questão 3 e a questão 4. Ó, questão 3. Troque ideias com os colegas e responda. Por que as plantas conseguem sobreviver em ambientes diversos? Registre sua conclusão. Então, vocês vão descobrir por que será que as plantas sobrevivem em diversos ambientes. Vocês vão colocar a resposta de vocês lá. E temos a questão 4. Anote a seguir as diferenças existentes entre as plantas mostradas na imagem da página anterior. Então, vocês vão anotar as diferenças das plantas ali. E temos alguns trechos de um texto. Vocês leiam com bastante atenção, porque esses textos vão ajudar a responder as perguntas. Página 6. Lá na página 6 temos a questão 5 e a questão 6. Ó, 5. A videira que produz uvas é um tipo de planta que se fixa em outras plantas ou estruturas por meio de gavinhas. Você já viu alguma outra planta com essa característica? Então, vocês vão pesquisar. Será que vocês já viram alguma planta quase com as mesmas características com a uva, com a videira? Então, vamos à questão 6 lá. Agora é a sua vez. Que tal dar um passeio pela sua escola? Então, a número 6, nós não vamos fazer, porque nós não estamos no nosso ambiente da escola, devido à pandemia. Então, a número 6 não precisa fazer. Vamos já para o texto lá, plantas terrestres e aquáticas. Então, ali, nesse texto, vai falar um pouquinho sobre as plantas terrestres, que ficam na terra, e as plantas aquáticas, que ficam na água. Então, esse textinho começa bem no finalzinho da página 6 e vai até a página 7. E temos as questões 7 e 8 relacionadas ao texto. Então, leia com muita atenção. Temos um pequeno texto lá no finalzinho da página 7, falando de umas plantas ali. Quais será que são elas? Vamos descobrir. E na página 8, temos lá a questão 9 e a questão 10,
que é relacionados ao pequeno texto, tá bom? No final da página 8, tem lá, aprendendo o valor das coisas, cuidando do parque. Vocês podem dar uma lida, mas não tem necessidade de fazer, porque a gente não tem, na nossa região não tem algum parque para a gente fazer uma visita, para a gente ver as plantas, tá bom? Então, lá no finalzinho da página 8 e começo da página 9, toda a página não tem necessidade de fazer, tá bom? Vamos agora para a página 10. Lá na página 10 tem um pequeno texto lá, como são as plantas se alimentam. Então, ali a gente vai descobrir, vocês vão ler como que é a alimentação das plantas. Será que a gente tem que ter arroz, feijão e dar comida para elas? Não, a alimentação dela é totalmente diferente. É uma coisa super legal. Então, eu quero que vocês leiam com bastante atenção. Vocês vão descobrir como que as plantas alimentam. Viu que não é só nós que comemos arroz, feijão, macarrão. As plantas têm um outro tipo de alimentação que é super interessante e é muito importante para elas se produzirem, para reproduzir, para elas dar frutos, dar flores, as suas folhas ficarem bem bonitas. Então é isso. E lá no finalzinho da página 10 tem uma experiência. Então não tem necessidade de fazer experiência, porque às vezes a gente não tem todo o material em casa, a professora também não tem todo o material para realizar a experiência para vocês. Agora eu quero que vocês vão até a página 12. Lá na página 12 tem a continuação do textinho da alimentação das plantas. Então eu quero que vocês leiam como que a professora Cláudia fez, como que ela explicou para os alunos. Também tem uma outra experiência, então a gente não vai fazer também, porque são materiais difíceis para a gente encontrar, para a gente realizar essa experiência. Então agora, vocês vão lá para a página 14, que tem os exercícios do exercitando, as atividades do exercitando, que é o que o exercitando está trazendo? Para a gente relembrar conteúdo, os textos que foram trabalhados no capítulo 1. Então, temos a questão 1, que é lá. No jardim botânico, Urbano e seus amigos viram algumas plantas ainda pequenas, em desenvolvimento, como da imagem abaixo. Assinale a seguir a opção que indica os elementos de que ela precisa para sobreviver. Aquela imagem lá precisa de água, frio, terra e areia? Chuva, luz, vento e água? Luz, vento, frio e areia? Ou luz, ar, água e sais minerais? Então, vocês vão marcar qual das alternativas. Questão 2. As plantas e os ambientes secos têm pouca água disponível. Por isso, para sobreviver, muitas delas apresentam gavinhas, raízes ou folhas espessas que armazenam água. Qual dessas opções é? Está lá no textinho. Não lembrou? Volta lá no texto, leia que vai lembrar. Questão 3. Os vegetais ao lado alcançam maiores alturas porque possuem raízes, gavinhas ou espinhos. Qual dessas 3 opções é? Marque um X lá. Questão 4. Anitta e seus amigos adoraram passear no jardim botânico da cidade. Lá, eles puderam observar plantas terrestres e aquáticas. Leia as descrições a seguir e, de acordo com o ambiente mencionado, escreva um nome do tipo de planta a que cada item se refere. Questão A. Esse tipo de planta desenvolve-se de maneira fixa em solos ou rochas. Um exemplo dele é a samambaia. A samambaia, ela fica num ambiente terrestre ou úmido? Vocês vão colocar lá. Vamos para a página 15. Letra B. Esses tipos de plantas podem viver em ambientes muito úmidos ou com grande quantidade de água, como os rios e lagos. Um exemplo dele é a flor de lótus. Então, a flor de lótus fica onde? No ambiente terrestre ou úmido? Aquático. Vocês vão colocar lá. Questão 5.
Veja o esquema do processo de fotossíntese, preencha as lacunas que os elementos necessários para que esse processo ocorra. Então, vocês vão colocar lá quais são os processos para fazer a fotossíntese. E depois, explique com poucas palavras como funciona o processo de fotossíntese e qual a sua finalidade. Então, vocês vão explicar como que é o processo da fotossíntese e qual é a finalidade dela. A finalidade dela o quê? O que ela traz para a planta? Vocês vão colocar lá. E temos a página 16, que tem os exercícios a número 6, que tem a letra A letra B, a letra C e a letra D. Leia com bastante atenção e para marcar X. Questão 7. A mãe de Urbano costuma colocar as plantas na casa próxima à janela. A. Por que essa ação beneficia as plantas? Por que a gente coloca? Por que a mamãe coloca a plantinha lá na janela? Para quê? Para receber sol, para receber luz. Então, vocês vão descrever lá. Letra B. Qual é a principal parte da planta em que realiza a fotossíntese? Qual é a parte da planta que realiza a fotossíntese, que faz a alimentação da planta? Letra C. Qual é o nome do pigmento responsável pela fotossíntese? Qual que é o pigmento que realiza aquele processo da fotossíntese? Então, esses são nossos exercícios de hoje. Qualquer dúvida, a professora está à disposição lá no grupo. Desejo a todos um bom final de semana, bom descanso e até a próxima aula. Tchau!